Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo e vou falar um pouquinho sobre a nossa solução do Burnout Teams. É uma solução feita para pessoas para evitar burnout e evitar outros transtornos relacionados a sobrecarga, excesso de trabalho. E a gente quer ajudar as pessoas a dividir melhor as tarefas, organizar melhor as tarefas e organizar melhor o seu tempo utilizando a inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui o fluxo então de pipeline, a execução aqui da solução de ponta a ponta até o release finalmente do build do JAR. Então vou pegar aqui a parte de notificação como exemplo, tá? Então aqui eu posso adicionar aqui para essa feature aqui, então digamos que eu vou querer aqui criar um novo item aqui, então eu vou criar aqui um item aqui de task, né? Aqui e como objetivo, né, de readme com notificação. E vou criar aqui essa tarefa, tá? E aqui eu vou linkar ela, né, a uma branch específica que eu vou criar aqui e enfim, né? A gente vai fazer essa solução aqui, né? Eu vou criar aqui uma branch, então, aqui no repos, tá? Com esse objetivo, né? Na verdade, aqui no Java, né? Então, vou só um fetch aqui primeiro, fetch origin, e eu vou aqui criar uma outra aqui, então vou dar um switch para main. E agora eu vou criar aqui uma outra branch, então vai ser notificação readme. E aqui eu vou dizer que temos notificações com inteligência artificial aqui dentro, tá? Então vou colocar aqui aqui no readme, né? Notificações. E aqui eu vou providenciar isso aqui então só de exemplo, né, realmente. Então gere um readme sobre notificação. Então é primeiro feito, né, de fato algo numa branch separado e depois realizado um pull request, e aí sim realmente, né, que é feito uma outra parte que é de fato o início da pipeline. Então eu vou salvar aqui, vou comitar isso aqui e vou abrir um pull request. Então add git commit -m readme com notificações. E eu vou subir essa branch aqui então push origin notificação certo. Então subi aqui, eu tô usando o Git Credentials também, tá? Então se a gente for observar aqui na solução agora tem um notification readme e com um pull request, né? Então eu vou criar aqui um pull request aqui para ele, né? E aqui ele pede pelo menos uma pessoa para aprovar isso aqui para enfim poder ser feito esse merge. Então eu vou dar a aprovação, tá? Então aqui pelo menos um reviewer aprovou, no caso eu mesmo. E agora que está aprovado, eu vou completar aqui com um squash commit aqui, que é uma das maneiras liberadas aqui de dar merge na main. Então vou completar o merge e agora está sendo feito o merge aqui do pull request, tá? Então quando completar aqui, no caso já completou, ele vai inicializar a pipeline de fato, né? Então a pipeline agora está sendo executada, tá? Vou mostrar um pouco da pipeline, do que está sendo feito nela, tá? Então a gente tem um YAML aqui. Aqui é como se fosse algum Hello World, basicamente, né? E aqui a gente tem
a Azure CLI, que ele executa o arquivo script infra.sh, tá? Uma outra task aqui que ele faz inicialização das tabelas dentro do SQL Server também. Eu passo algumas variáveis para ele e essas variáveis elas estão todas como secret, então não aparece nos logs ali da pipeline, né? Depois o Maven, então ele executa, né? Aqui o build, vê se está tudo certo, compila. Ele também executa os testes, com o MVN test também, né? E aí ele mostra, ele imprime também os resultados na pipeline também, tá? Essa task copy files, ele vai pegar então esse jar gerado pela etapa anterior do Maven e ele vai deixar aqui nessa parte aqui de staging directory, então é uma variável de ambiente. E aí sim, a próxima tarefa, ela publica esse artefato, esse jar, né? Então ele deixa já no diretório correto para que depois na pipeline de release ele consiga pegar esse jar e fazer o deploy no web app, tá? E inclusive esse script infra ele cuida de tudo um pouco, tá? Vou até mostrar aqui esse script. Esse script ele tem aqui as variáveis aqui, o Event Hubs que eu estou usando por mensageria no Java. E aí ele cria tudo, né? Então ele cria os grupos de recurso, banco de dados. Ele aqui era criação de tabela, depois eu fiz uma tarefa separada para ele. O Application Insights, o Event Hub, o Web App, né? Então aqui ele faz tudo aqui, né? Ele verifica, né, se primeiro se existe, né, e se sim ele pula a criação, se não ele cria de fato, né. E também mostrando um pouco também sobre essa solução, então vou mostrar aqui a execução de fato, tá. Ele já está na etapa aqui de CLI, mas como eu havia dito, né, então ele dá um checkout primeiro, eu estou usando um Windows inclusive, tá. Para executar, principalmente por causa dessa task aqui de SQL Server, ela não é suportada no Linux. Então aqui ele já executou com sucesso, tá? E agora ele está sendo executado essa outra task de SQL. Eu vou esperar terminar, vou deixar aqui rodando e quando finalizar eu já volto.
Então voltando para mostrar aqui os testes também que foram passados, tá? Depois de executar toda a pipeline, né? Então foram passados alguns testes aqui. Todos eles passaram, senão era abortada, né? A criação desse compilável aí de Java, de jar, né? E ele mostra aqui, né? Então aqui são todos os testes aqui do controller de notificações. Então tudo está funcionando com sucesso, mas poderia ser também de todos os controllers aqui dentro, mas enfim, os 11 testes passaram. E aqui a pipeline de release, ela está sendo criada também. Na verdade, já foi executada aqui também, né? Então, a gente pode ver aqui os logs aqui. Então, foi inicializado aqui o serviço, né? Então, primeiro ali foi gerado, anexado, né, o agente do Parallel Jobs, aí puxando, baixando o artefato, né, fazendo deploy no Azure App Service e por fim finalizando assim todo o fluxo, né, de CI/CD aqui realmente. E agora eu vou fazer alguns testes aqui, tá? Então aqui junto à aplicação aqui no Swagger, né? Então eu vou realizar alguns testes e também vou mostrar aqui no SQL Server também, né? Isso funcionando da forma correta aqui também. Então vou pegar aqui o usuário e a senha também. Então vou pegar aqui o usuário. Carregado aqui. Então vou aqui no editor de consultas. Agora não tinha de mim. E aqui eu vou pegar a senha, que é essa aqui no caso. Eu vou conectar. Enfim, conectei aqui. Então, só mostrando aqui, né, aí temos App User aqui, então vou selecionar aqui. Ainda não temos usuários cadastrados, né? Ele acabou limpando ali. E aí eu vou criar aqui a notificação. Então, a gente pode ter aqui, né? Então, message, aliás, vou criar o usuário, registro do usuário. Então, register Gustavo. Eu vou criar aqui com usuário e senha. CS4 sem foto de perfil. E vou executar aqui. Então tá sendo criado agora um registro meu aqui, com um default aqui de PTBR, de língua, e-mail, a senha também. Então tudo vai ser criado corretamente ali. Eu vou mostrar também no banco. Então o usuário ele foi criado aqui com sucesso. Vou usar esse token gerado aqui. Então vou mostrar aqui no banco. Então vamos executar aqui Gustavo Dias, né? A senha está encriptada, mas está aqui. Fazer o get por aqui também. Estou mostrando que vem aqui também, tá? Então tá aqui. Tem o /me também, que é no caso o meu próprio usuário. Aqui. Então eu vou fazer aqui alguns ajustes. Então agora eu vou fazer um put, vou atualizar essas informações aqui do meu usuário. Então eu vou mudar aqui para afonso@gmail.com. Vou manter a minha senha e é isso, né? Então vou alterar aqui e vou executar. Certo? Então ele já me deu outro token aqui para eu logar novamente. Então vou fazer o logout aqui, vou executar isso aqui. Vou mostrar aqui no banco também. Então para ver que mudou aqui Afonso, né? Como eu tinha feito ali realmente, tá? Aqui também eu posso
enfim, fazer a deleção também do usuário, tá? Então vou deletar aqui esse usuário, deletado com sucesso. Então se eu procurar aqui novamente, não temos, tá? Eu só vou registrar aqui novamente, tá? Esse usuário, pra gente poder, aliás, deixa eu tirar o token, né? Realmente não vai conseguir desse jeito. Vou registrar. Então tá aqui. E eu vou fazer o seguinte, né? A gente vai agora fazer um teste com outro CRUD aqui da aplicação. Então, subindo aqui um pouquinho, a gente vai criar uma tarefa aqui. Ela usa inteligência artificial aqui. Então, finalizar vídeo de DevOps como grupo de tarefa para hoje mesmo, às 21 horas. Preciso gravar no OBS e editar no Clipchamp. E é isso, né? Padrão vermelho false ali. Então, tudo certo. E o to do. Então, é criada aqui a tarefa. Então, já foi feito aqui. E agora eu posso também, né, verificar aqui no banco se foi realmente criado, né, esse to do. Então, vou selecionar aqui. E foi criado false, price completed, created, yet, enfim. To do ID, né? Aqui também, né? E tem tudo certinho aqui, a descrição e o nome da tarefa também, to do, o ID do usuário, tudo feito aqui bonitinho, né? Quando a gente vai resgatar, né, esse to do, ele vem também junto com ele, né? A sugestão criada por inteligência artificial, né? Essa sugestão, ela tá nessa tabela aqui de suggestion. Então, se a gente verifica aqui, opa, vou executar, aí. Então tá aqui para finalizar o vídeo de DevOps, sugiro, e aí é criado por inteligência artificial. Tem o to do ID também, qual to do que foi criado, né? E